E aí, pessoal, beleza? Vamos então para a última aula de abdômen agudo. Bom, com as duas primeiras aulas a gente já estabeleceu uma linha de raciocínio para aquele paciente que chega no nosso consultório, principalmente lá no pronto-socorro com dor abdominal. Então vamos discutir alguns casos para a gente relembrar um pouquinho daqueles raciocínios. Primeira paciente do sexo feminino, 41 anos, começou com uma dor súbita em epigástrio e hipocôndrio direito com 10 horas de evolução. O paciente chegou ao pronto atendimento em posição antálgica. Ao exame, irritação abdominal no andar superior do abdômen e defesa difusa. Dados vitais estáveis e exames laboratoriais, leucocitose sem desvio, um PCR elevado, 63. Paciente jovem, sem comorbidades, sem uso de medicações. De relevante na história dela, ela tinha feito uma gastroplastia redutora do tipo mini bypass há 2 anos. Vale lembrar que essa paciente, gente, tinha um IMC inicial de 29. Atualmente ela tinha um IMC de 21. IMC de 29 é difícil achar uma paciente que tem indicação por uma gastroplastia. Então a gente tem que ser muito consciente nas nossas indicações operatórias. Porque os procedimentos, apesar de ajudá-la, ela está satisfeita com o procedimento. Será que foi responsável por esse abdômen agudo que ela estava tendo agora? Vamos ver. O mini bypass, eu coloquei essa figura aqui para vocês entenderem, é como se fosse uma gastroplastia sleeve, mas que se fazia também uma anastomose com uma alça próxima ao ângulo de Treitz no fim do que seria ali o sleeve. Como se fosse um sleeve da curvatura anterior. Ou como se fosse um bypass sem fazer Y de Roux com um pouch longo. Esse é o tal do mini bypass. Bom, reparem que nas setas verdes eu tenho suco digestivo, chamado aqui, passando pela anastomose. Ou seja, eu tenho bile e secreção pancreática passando pela anastomose, ok? O paciente é estável e a minha hipótese diagnóstica é de abdômen agudo perfurativo. Por quê? Paciente com dor súbita em andar superior, a menos de 10 horas de evolução, posição antálgica, irritação peritoneal, defesa no andar superior. Ou seja, eu tenho um quadro que não é um quadro insidioso, que não é um quadro que a dor migrou, é um paciente que já iniciou com uma dor súbita e em pouco tempo ela estava no pronto-socorro com irritação peritoneal. Então tem que pensar numa coisa que não é inflamatória, infecciosa, ela é perfurativa. Tem alguma coisa que saiu dentro do estômago, dentro do duodeno e que está irritando, ou dentro da vesícula biliar que está irritando o abdômen, irritando o peritônio. Não é uma inflamação do órgão, e sim algum líquido irritativo dentro do abdômen. E essa paciente, então, a hipótese diagnóstica de úlcera perfurada ou colecistite perfurada foi submetida a uma tomografia por conta da estabilidade, e essa tomografia nos mostrou pneumoperitônio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esta tomografia pneumoperitônio. E a gente nota pneumoperitônio próximo àquele mini pouch gástrico. Certo? Podia ter feito uma radiografia? Podia. Eu vi pneumoperitônio? Podia. Mas eventualmente assim me permite, eu tinha tempo para fazer isso, eu estava num lugar que tinha isso disponível rápido e essa paciente eu consigo planejar a operação. Então a hipótese de úlcera perfurada, já que eu tenho pneumoperitônio perto do estômago, úlcera perfurada, ela ficou mais evidente. E a gente tem que pensar em relação também à cirurgia que ela tinha feito. Eu tinha um refluxo alcalino, na verdade não um refluxo, eu tenho uma passagem de secreção alcalina pela anastomose que pode ser um desencadeador de úlcera. Essa paciente então foi levada ao bloco da laparoscopia e através de uma laparoscopia foi injetado azul de metileno através de uma sonda nasogástrica. Então o que a gente está vendo aqui é a perfuração no estômago
Esse branco todo aqui é fibrina, uma resposta inflamatória, uma fibrina. E vazando aqui um pouquinho de azul, azul de metileno. Isso é uma técnica que nos ajuda a identificar pequenas perfurações. Nossa paciente tira então a rafia da úlcera, uma técnica com PET de aumento, uma rafia dupla, em que a gente coloca o PET de aumento dentro do leito, como se fosse dentro do leito da rafia. É uma técnica que hoje é questionada, mas é tradicional e funciona bem. Questionada a necessidade do aumento, mas funciona bem. E aí a gente tem alguns artigos interessantes mostrando a controvérsia a respeito desse tipo de gastrectomia, de gastroplastia, que aumenta a incidência de úlcera. E a gente sabe que por passar a secreção alcalina através da anastomose. Mas bem, o paciente ficou tudo certo. E aí, a gente lembrar da gênese da úlcera, né? Então aquele paciente que toma anti-inflamatório não esteroidal, associa álcool, drogas, remédios, cigarro, você perde a barreira de proteção do estômago e você tem uma úlcera potencialmente perfurada. Hoje, né, você tem os fatores ulcerogênicos, que a gente sabe que a secreção ácida, propriamente dita, Helicobacter pylori, e principalmente, o fator principal hoje em dia é o uso abusivo de anti-inflamatórios não esteroidais. Então, essa é a gênese habitual, mas no caso dela era a respeito de secreção hialina. Aliás, secreção alcalina. Então, gente, fazendo dor súbita, intensa, epigástrica, se formou difusa, foi para peritonite, pode levar a instabilidade e choque volêmico, né? Então, a gente tem que tratar a paciente antes desse período de instabilidade. Então, a gente tem que entender que tem que ter um diagnóstico rápido, pronto o tratamento, e aquele paciente que chegou à instabilidade peritonite difusa, a mortalidade do paciente aumenta a cada hora. Então, a gente não pode atrasar o tratamento. Então, a gente vê que, em relação aos fatores prognósticos para a mortalidade da úlcera, né, são pacientes com comorbidades, idade avançada e atraso na cirurgia. Então, o paciente já fez o diagnóstico rapidamente e tratado rapidamente. Então, o paciente iniciou com dieta precoce, inibidor de bomba de prótons, alta no segundo dia, e é obrigatório o tratamento de H. pylori, tá? E pelo menos hoje em dia. E endoscopia após 3 meses de controle e a cada 6 meses, já que ela tem um fator que dificilmente vai cessar, e a gente manteve ela com inibidor de bomba de prótons, que não é uma paciente que vai deixar, não teria coragem de deixar ela sem omeprazol. Vou tomar o resto da vida? Vai tomar o resto da vida, não tem jeito. Vamos para o segundo caso, uma paciente de 42 anos, sexo feminino. Caso interessante, paciente com vômitos inicialmente alimentares. Inicialmente alimentares, depois biliares. Começou 2 dias atrás. Ontem ela teve um episódio de diarreia líquida. Desde então não eliminou fezes, não eliminou flatos. Hoje acordou com vômitos marronzados, mal cheirosos em grande volume. Está prostrada e inapetente. Chegou ao hospital desidratada, frequência de pulso de 82 e uma pressão arterial de 120 por 80 com pulsos cheios, ou seja, estável hemodinamicamente. Um abdômen distendido, difusamente timpânico, ruídos hidroaéreos diminuídos, leve e difusamente doloroso, sem nenhum sinal de irritação peritoneal. E como história pregressa, a paciente tinha uma miomectomia por laparotomia há 2 anos, parto normal, uma gestação a termo há 3 meses, sem comorbidades ou uso de medicações. E aí? O paciente, então, iniciou vômito, dor abdominal leve, distensão abdominal intensa, vômitos evoluíram até um vômito fecaloide, parada de eliminação de flatos, desidratação. Essa paciente tem o quê? Foi levado então, uma hidratação venosa, sintomáticos, passagem de sonda nasogástrica, com saída de cerca de 600 ml de aspecto fecaloide. Acho que a gente já consegue estabelecer mais ou menos um diagnóstico para ela, não consegue? Desde o lado da história e do exame físico, uma opção intestinal. O paciente foi feito, então, hemograma, lactato e íons, lembrar dos íons, aí acho que não estava na aula anterior,
que a opção intestinal pode levar a um distúrbio hidroeletrolítico, então é obrigatório a gente solicitar íons para o paciente, hidratá-la bem, e foi feita a tomografia, já que a paciente estava estável. E o que a gente vê então, na tomografia, níveis hidroaéreos, dilatação difusa de alças e um ponto na pelve de transição de calibre da alça, mostrando um possível ponto de brida aderência associado à cirurgia anterior e que pode justificar, então, esse quadro de obstrução intestinal. A hipótese diagnóstica de abdômen agudo obstrutivo, com obstrução do intestino delgado por bridas e aderências, provavelmente consequente à miomectomia que ela fez há alguns anos. Exames laboratoriais sem alterações e, neste meio tempo, drenou mais 500 ml de secreção via sonda nasogástrica, ou seja, não se tratava de uma semi-obstrução, realmente era uma obstrução intestinal. O paciente foi levado ao bloco cirúrgico, realizada uma laparotomia e visualizadas as aderências do ilho terminal à cicatriz de laparotomia prévia, motivando estreitamento da luz intestinal, sem sinais de sofrimento e sem líquido livre. Foi realizada a lise das aderências e laparorrafia, e aí a partir daí a dieta retornou no terceiro dia pós-operatório. É comum essas dietas retornarem para esses pacientes um pouco mais tardiamente, já que um certo ilho pós-operatório, ou seja, uma paralisia intestinal, tanto pelo esforço que o intestino fez, aí vamos dizer assim, nos dias anteriores, quanto pela ampla manipulação intestinal. E a paciente evoluiu bem a partir daí, alta no sexto dia pós-operatório, está em controle ambulatorial. Vamos passar para o terceiro caso clínico. Uma paciente do sexo feminino, de 27 anos, com uma dor em epigástrio tipo cólica, com irradiação dorsal de início de 6 meses atrás, sempre que ela comia demais após dieta copiosa. Essa dor migrou para o hipocôndrio direito desde ontem. Um episódio de vômito, de tanto que estava doendo, ela vomitou. É uma dor que passou daquela cólica e foi mais para uma dor empontada, constante, com pouco alívio com analgésicos. E a paciente com hipertensa, com uso de losartana, controlada. Sem cirurgias prévias, e a última hora que ela se alimentou foi em café com leite e pão com manteiga, a 1 hora. A paciente então se apresentava corada, hidratada, com fáscias de dor, com obesidade grau 2, pulsos cheios, frequência cardíaca de 78, PA de 146 por 90, a despeito do losartano. E a paciente com o abdômen globoso, doloroso a palpação do andar superior, mais intensa em hipocôndrio direito e com sinal de Murphy positivo. Neste contexto, a gente já dá para saber que é um paciente que já vinha tendo cólicas biliares, provavelmente portadora de colelitíase, e que é possivelmente uma colelitíase que evoluiu com colecistite. Então, trata-se de um abdômen agudo inflamatório, com colecistite aguda litiásica. Veja, gente, que é uma doença mais insidiosa, demora um pouco para evoluir, né, em relação ao abdômen agudo perfurativo. E como a gente já conversou, pode ser que ela tenha uma pancreatite, pode ser que seja uma hepatite. Então, obrigatoriamente, eu tenho que pedir amilase, lipase, enzimas hepáticas, hemograma, enzimas canaliculares, ultrassom do abdômen superior e sintomáticos. Uma paciente com leucocitose leve, sem desvio, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina levemente aumentados, que são o padrão do que ocorre realmente na colecistite, enzimas pancreáticas e bilirrubina sem alterações. O ultrassom da paciente mostra um espessamento da parede abdominal, líquido livre perihepático, cálculo, ou seja, colecistite aguda litiásica. O paciente foi submetido a uma antibiótico profilaxia e a uma colestectomia laparoscópica após jejum adequado. Vamos lembrar que há 1 hora atrás ela tinha tomado café com leite e pão com manteiga. Não há porquê a gente, não é uma urgência, não é uma emergência, a gente se dispor do jejum adequado para ela diminuir a chance de ter aspiração na indução anestésica, como mesmo na extubação,
e submetido então a uma colestectomia laparoscópica. E a gente sabe que a colestectomia laparoscópica de uma colecistite, praticamente necrosada a vesícula biliar, é bem mais complicado do que se ela tivesse feito esse procedimento de forma eletiva. Mas foi tudo bem. 4 horas após a cirurgia, seguro o retorno da dieta. Em 24 horas, a paciente teve alta e realizado seu controle ambulatorial. Vamos para o quarto caso. O quarto caso é um paciente de 89 anos do sexo masculino. O filho dele trouxe ele ao PA após ter tido síncope e uma dor abdominal, uma dor abdominal em piora, seguida de uma síncope iniciada às 6 horas. O paciente em uso de AS e propranolol, mas o filho não sabe dizer se ele tinha algum tipo de arritmia, se tinha alguma cardiopatia, isquêmica, ou o que quer que seja. Não tinha cirurgias prévias abdominais. O paciente foi admitido logo na sala de emergência, muito desidratado, anictérico, confuso, torporoso, pulsos finos, perfusão periférica lentificada, com frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto, PA de 92 por 60. Uma saturação de oxigênio 96% em ar ambiente, frequência respiratória de 20 incursões respiratórias por minuto. Então, até que se prova em contrário, apesar da síncope, por conta da dor abdominal em piora, esse paciente tem um abdômen agudo. Mas era um paciente com abdômen flácido, levemente estendido, difusamente doloroso de palpação, sem irritação peritoneal. Vale aqui um detalhe que esse paciente tinha uma dor abdominal importante, mas que não doía mais a palpação. Isso é uma característica importante do que ele estava tendo. Ele tinha dor abdominal, mas a dor não piorava a palpação tanto, e sem irritação peritoneal. Submetido à ressuscitação volêmica e início imediato de antibioterapia. Vai lembrar que esse paciente, por todas as características do exame físico dele, deve entrar no protocolo de sepse que deve ter em qualquer estrutura de atendimento. Sabe-se que o paciente que demora o início de antibiótico, ressuscitação, e tratar a causa da infecção num paciente em choque séptico, ele piora muito se isso for demorado. Então, deve seguir estritamente o fluxograma do paciente com suspeita de sepse, que acho que todos os lugares aí tem, para iniciar o tratamento o mais rápido possível. O paciente respondeu bem à soroterapia, teve uma ressuscitação volêmica adequada, a gente tinha uma tomografia de resolução rápida, por isso a gente optou pela tomografia e uma revisão laboratorial. Entretanto, quando a gente viu a tomografia, o paciente já tinha líquido livre, distensão difusa de alças, espessamento de alças, com ar, pneumatose na parede, ar na parede da alça, indicando sofrimento da alça intestinal, de alças de intestino delgado. E ficou claro a hipótese de abdômen agudo vascular. O paciente, então, com uma possível trombose mesentérica, se a gente for citar uma origem, às vezes ele tinha aí uma fibrilação atrial, alguma arritmia não tratada, que se formou um êmbolo, um trombo, que se obstruiu possivelmente a artéria mesentérica. Mas era um paciente que, devido à instabilidade, não podia aguardar, por exemplo, um tratamento hemodinâmico, foi levado ao bloco cirúrgico. E a laparotomia, infelizmente, demonstrou uma tragédia intraabdominal, que é a isquemia, necrose do intestino delgado, do ângulo de trás saúde terminal. No perioperatório, o paciente voltou novamente a se tornar instável, necessitando de aminas vasoativas no perioperatório. E esse foi o achado do intestino delgado, quase 100% necrosado. A gente tem que lembrar que o paciente não sobrevive sem o intestino delgado. Então, a gente não pode fazer a ressecção total do intestino delgado. E devido à gravidade no perioperatório, o paciente foi levado à medida de suporte e teve óbito em CTI após 12 horas. Então, a gente tem que lembrar que o abdômen agudo vascular, muitas vezes, se ele é segmentar, se é um paciente um pouco mais jovem que tem algum outro motivo ele teve esse abdômen agudo, é possível ainda ter uma boa resolução. Mas a maioria dos casos, a gente tem pacientes idosos que o abdômen agudo vascular é uma tradução da gravidade do quadro clínico do paciente.
Então, são, como eu disse, uma tragédia abdominal no sentido de que é a expressão final de um quadro clínico extremamente grave e que muitas vezes se manifesta com uma trombose mesentérica com isquemia de todo o intestino delgado, que é, por exemplo, a remoção do intestino delgado incompatível com a vida. E o nosso caso clínico de número 5 é um paciente de 64 anos, sexo masculino, no 6º mês de pós-operatório de uma gastrodenopancreatectomia com linfadenectomia para um adenocarcinoma de papila duodenal. O paciente, então, estava fazendo quimioterapia, já no fim da quimioterapia, e no dia anterior começou a sentir fraco e 6 horas antes de chegar teve uma hematêmese volumosa com pouca dor abdominal. Não tinha outra comorbidade. Foi admitido então na sala de emergência, já grave, com hipocorado, desidratado, pulsos finos, PA baixa, frequência de 92, saturando 92% em ar ambiente, abdômen livre, indolor. E teve um novo episódio de hematêmese durante a admissão, sangue vivo, aí, 400 ml mais coágulos. Então, o que a gente tem que pensar? Paciente com abdômen agudo, trágico. E a gente tem que pensar que esse paciente, então, fez uma gastrodenopancreatectomia e que fez, então, uma anastomose gastrojejunal. E por essa anastomose passa líquido oriundo, secreção oriunda do pâncreas e da vesícula, pela conformação da anastomose. Sendo assim, a gente tem que pensar numa úlcera nesta anastomose gastrojejunal, como primeira hipótese. Paciente submetido à ressuscitação volêmica, endoscopia digestiva alta de urgência, hemograma e coagulograma. Respondeu parcialmente à soroterapia, passando com uma pressão de 94/70, uma hemoglobina de 5,4 com coagulograma sem alterações. A investigação dele mostrou uma anastomose sem alterações e um sangramento de um vaso anômalo no intestino, uma lesão de Delafoy, que é uma artéria que passa próxima à mucosa e que em casos de estresse, em alguns casos inespecíficos, pode sangrar. Então, uma anomalia anatômica, às vezes um paciente que a gente podia ter outras causas para ele sangrar, mas não. Mas foi socorrido a tempo, em CTI. Foi, obviamente, submetido a hemoterapia, transfusão de hemácias, e inibidor de bomba de prótons em altas doses, e no 8º dia ele teve alta. Bom, queria discutir um pouquinho com vocês o nosso raciocínio clínico que a gente aprendeu nas duas aulas anteriores, em cima de alguns casos clínicos. Por favor, qualquer dúvida, manda pra gente no fórum, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Grande abraço.